Oi, gente, tudo bem? Deixa eu chegar mais pra cá um pouquinho, que eu tô ajeitando, porque eu vou mostrar um monte de coisa para vocês compreender melhor a nossa aula de hoje, que é de matemática, tá bom? Nós vamos continuar a nossa matéria sobre figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos, tá bom? Então, vamos abrir o nosso livro de matemática lá na página 14, tá bom? Tá escrito assim, ó: bloco retangular e retângulo, cubo e o quadrado. Ou seja, o bloco retangular, ele se parece com o retângulo. E o cubo, ele se parece com o quadrado. Número 1. Observe a seguir um cubo e um bloco retangular de madeira. Nós temos aqui, ó, a representação de um cubo, certo? E a representação de um bloco retangular, certo? Estão vendo? Muito bem. Agora eu vou ensinar para vocês como se chamam as partes dessas figuras geométricas espaciais, tá bom? Calma. Aqui, ó, eu tenho um bloco retangular. É uma caixinha, vocês podem pegar aí na casa de vocês. Pega assim, mãe, pega pra mim uma caixinha de creme de leite ou uma caixinha de leite condensado. Pega aí pra gente poder olhar juntos, tá? Dá pausa no vídeo, pega lá e volta. Pegou? Então vamos lá. Aqui a gente tem, ó, uma caixinha, né? A minha aqui é de leite de coco e é um bloco retangular. Por quê? Ele tem duas faces de um tamanho, duas faces de outro tamanho e outras duas faces de outro tamanho. Opa! Vocês prestaram atenção no que a tia Michele falou? Duas faces? Duas faces? Mais duas faces? Que nome é esse, tia Michele? Por que você está falando face? Porque quando a gente fala de figuras geométricas, a gente chama os lados dela de faces, tá bom? Então, ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis faces, certo? Seis faces. Entenderam? Então, ela tem seis lados. Tá dando para entender? Então, cada pedacinho desse a gente chama de faces, ou seja, os lados dessa figura geométrica espacial. Essa aqui é o bloco retangular. Ele tem seis lados. Certinho? Agora, em cima nós temos o cubo também. Só que eu não tô com nenhum cubo comigo agora aqui. Tá? Infelizmente, as minhas caixinhas todas do Dia das Mães, ó, eu fiz tudo e eu não fiquei com nenhuma. Mas vocês têm aí a caixinha que a mamãe ganhou ontem não, né? Anteontem, foi na terça-feira. Foi uma caixinha que é um cubo, certo? Por quê? Ela tem seis lados do mesmo tamanho, ou seja, seis faces do mesmo tamanho, certo? Tia Michele pegou aqui, ó, para mostrar para vocês. Eu vou virar a câmera para lá, tá? Para vocês olharem junto comigo. Vocês estão vendo aqui? Botei aqui no meu computador para vocês, ó. Tá? Nós temos aqui o cubo, certo? Ele tem seis lados iguais, certo? Seis lados do mesmo tamanho. Olha para cá. Nós temos aqui, ó, ele abertinho. Antes de vocês montarem, ele não estava assim? Depois vocês juntaram todas as partes e formou o cubo, não foi? Aí tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis faces, ou seja,
6 lados. Agora, uma coisa bem interessante, quando a gente olha o cubo, vocês estão vendo essas pontinhas aqui? O encontro dessas faces, o encontro desses ladinhos, ou seja, as pontas dessa figura geométrica espacial. Vocês estão vendo as pontinhas? Tá vendo? As pontas? Pois é, a figura geométrica espacial do cubo, quantas pontinhas ela tem? Conta aí. Vocês estão com a caixinha da mamãe aí, não estão? Vamos contar? 1, 2 pontinhas. Aqui atrás, ó. 3. Outra aqui. 4. Vocês estão vendo aqui na imagem que dá pra ver lá atrás, ó. Outra, ó. 8. Certo? De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e lá atrás a sombra, ó, lá dentro, ó, 8. Então ela tem quantas pontinhas? 8 pontinhas. Sabe como é que a gente chama as pontinhas do encontro das figuras geométricas espaciais? A gente chama de vértices. Fala. É com V, ó. Vértices. Certo? Então vamos lá. Olhando para mim de novo. Vou sentar aqui. Parapapá. Pronto. Deixa eu posicionar para voltar. Aqui, ó. Quando a gente abre a figura geométrica espacial, né? O nosso quadrado, o nosso cubo, ó, ele aqui, eu guardei o meu. Tá vendo, ó? Aqui, ó, vocês dobraram, vocês fizeram o cubo de vocês. O meu tá aqui, que eu não colei, para poder mostrar para vocês agora. Tá aqui, o cubo, certo? Ó, tá vendo? Só não quero dobrar muito para poder explicar para vocês. Pronto. Tá dando para ver? O cubo, todos os lados são do mesmo tamanho. Vamos contar quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Tem 6 lados, igual o nosso bloco retangular, que também tem 6 lados, ou seja, 6 faces. Então, o cubo tem 6 faces, 6 lados, e o bloco retangular também. Ai, desculpa, queria espiar. Agora, essas pontinhas aqui, ó, dele, ó, essas pontinhas se chamam vértices, tá? Então, o nome das pontinhas que tem nas nossas figuras geométricas espaciais se chamam vértices. E os lados a gente chama de faces, tá bom? Então, vamos lá. Agora aqui embaixo ele está mostrando pra gente essa figura aqui, o cubo, ele estando aberto, certo? Ele pegou e carimbou os lados para mostrar quantos lados ele tem. Quantas faces ele tem? Olha lá, vamos contar? Bianca coloriu com tinta guache cada uma das faces do cubo e carimbou. Vamos contar aí quantas tem? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 faces, certo? Agora aqui, ó, ela tá pedindo pra gente responder o que a gente acabou de falar agora. Aqui, ó, quantas faces tem o cubo? Vocês vão botar aí, 6 faces, certo? Quantas vértices? Quantas pontinhas ligando as faces tem o cubo? Quantas? A gente não contou? Conta aí de novo.
8, certo? Tô tentando montar aqui rápido. Oi. Ó, 8. Certo? 8. Tem 8 pontinhas, 8 vértices, certo? Cada face, ou seja, cada lado do nosso cubo se parece com que figura geométrica plana? Figura geométrica plana que vocês aprenderam ano passado lá com a tia Mônica no primeiro ano. São as figuras geométricas que a gente chama figura geométrica chapada, sabe? Que elas não são dimensionais. São aquelas chapadas, que são círculo, triângulo, quadrado, retângulo, losango, certo? Então, com que figura geométrica plana se parece esse ladinho aqui, essa face do cubo? Se parece com o quê? Com o quadrado. Então, vocês vão escrever aqui, ó, quadrado, certo? Letra B. Bianca também coloriu com tinta guache cada uma das faces do bloco retangular, certo? Ela coloriu o bloco retangular e carimbou na folha. Ela coloriu o bloco, cadê o meu aqui? Aqui é o meu. Coloriu o bloco retangular e foi carimbando na folha cada pedacinho, certo? Na primeira aí, ó, quantas faces tem o bloco retangular? Ou seja, quantos lados tem o bloco retangular? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 lados, ou seja, 6 faces. Faces se escreve com C, viu? Não se escreve. Então, escreve aí, 6 faces. Quantas vértices? Lembra que eu falei que o cubo e o bloco retangular têm a mesma quantidade de vértices? Ou seja, a mesma quantidade de pontinhas do encontro? Então, vamos lá? Quantas tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 vértices. Também se escreve com C, viu? 8 vértices. Agora, hein? Cada face que ela, do bloco retangular, que ela carimbou, se parece com qual figura geométrica plana, gente? Com qual se parece? As faces, os lados do bloco retangular. Já tá falando o nome, bloco retangular. Se parece então com um retângulo. Então vocês vão escrever aqui, ó. Retângulo. Tá bom? O que é possível perceber em comum entre o cubo e o bloco retangular? O que eles têm em comum? O cubo e o bloco retangular. O que vocês conseguem entender? Que eles têm o mesmo número de quê que a tia Michelle acabou de ensinar? O mesmo número de vértices e o mesmo número de faces, certo? Podemos dizer que eles são o quê? Gêmeos, certo? Porque eles têm as mesmas quantidades de lados, eles são parecidos, né? São iguais. Página 16. Tá legal? O que vocês vão fazer? Vocês sozinhos agora aí vão ler a página 16 e vão tentar fazer sozinhos depois do que a tia Michelle acabou de ensinar. Certo? Faces quer dizer lados, vértices quer dizer as pontinhas. Eu acredito em vocês. Tenta aí que eu já volto com o próximo vídeo com a correção dessa página, tá bom?